Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o nosso Deus, uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom tê-los vocês aqui, muito bom tê-los aqui. Que Deus possa nos dar graça na noite de hoje. Louvo a Deus pela oportunidade que temos de estar aqui mais uma vez, para continuarmos nosso estudo, meus irmãos. E hoje vamos seguir no nosso estudo de Apocalipse. Estamos no capítulo 2, amém? Essa já é a terceira parte desse estudo. Antes de darmos início, eu peço a vocês que se coloquem de pé, para que possamos orar a Deus. E com isso, então, darmos início imediatamente ao nosso estudo. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, ó Deus, por tudo. Quero te louvar, ó Deus, pelo teu imenso amor derramado sobre nós. Amor esse que não merecemos, mas o Senhor nos escolheu para que fôssemos amados através do seu Filho Jesus Cristo. Obrigado, ó Deus, por essa noite de quarta-feira, onde estamos aqui reunidos em tua casa, num número bem pequeno, é verdade, mas, ó Deus, ansiosos, ó Deus, por ouvir a tua palavra, ó Deus, desejosos de receber de ti um pouco mais da porção das sagradas letras, para que encontremos nela vida, ó Deus, não apenas conhecimento. Fica conosco, Deus, durante toda a noite de hoje, que o Senhor possa nos dirigir, ó Pai, dirigir nossos passos, dirigir nossas palavras, dirigir nosso entendimento, para que possamos juntos, ao final desse trabalho, alcançarmos aquilo que o Senhor tem a nos dar, alcançarmos aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui comigo, aqueles, ó Deus, que porventura se dirigem à tua casa. Eu peço a ti que o Senhor os guarde e os livre de todo mal, que dê condições ao teu servo de chegarem em tua casa em segurança, para que possamos em comunhão continuar aprendendo de ti. Fica conosco, Senhor Deus, libera as tuas bênçãos sobre esse lugar, sobre as nossas vidas. Nós te pedimos, gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar, fique à vontade, para a glória de Deus. Nós estamos então numa sequência de estudos do livro de Apocalipse. Nós já lemos o capítulo 1, falamos bastante sobre o capítulo 1, estamos no capítulo 2, esmiuçando as cartas que foram enviadas às 7 igrejas da Ásia, amém? Então hoje, na semana passada, nós falamos sobre a carta à igreja de Éfeso, e só que recapitulando, né, era uma igreja numa cidade muito difícil para se pregar e viver o evangelho, né? Mas era uma igreja que estava, pelo menos aparentemente não, né? De forma verificável, era uma igreja que estava realmente cumprindo a proposta, né? De viver o evangelho ali. Ela pregava, ela ensinava, ela tinha muito trabalho, né? Estavam muito ocupados, estavam ali enfrentando as falsas doutrinas, os falsos mestres, eles estavam ali empenhados em manter a doutrina saudável, mas nós vimos que, mesmo com tudo isso, a igreja de Éfeso trazia um problema para si, um pecado que ela trazia, que era o fato de não estar mais manifestando as primeiras obras, de não estar mais no primeiro amor, né? Então o Senhor repreendeu essa igreja e disse que essa igreja deveria se arrepender, voltar, lembrar de onde tinha caído, voltar, se arrependendo dos seus atos e recomeçar, porque ele tinha bênçãos para dar para ela. Se não fizesse isso, ele tiraria, né? Hoje vamos entrar no texto da igreja de Esmirna. Eu gostaria de pedir a você que estivesse atento a esse texto, por favor. São apenas 4 versículos, do 8 ao 11. Vamos lá. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem na sua Bíblia, tá? Apocalipse 2. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo sofrerá dano
da segunda morte. Bem? Então, esse é um texto bem curto, né? É uma carta muito objetiva e nós vamos analisar algumas coisas delas, amém? Antes, quero fazer duas coisas. A primeira, eu vou ler o mesmo texto que nós lemos aqui, dos versos 8 ao 11, na versão da Bíblia A Mensagem, tá bom? Que é uma versão um pouco mais contemporânea. E depois aqui eu vou falar algumas coisas sobre o conteúdo que a gente vai trazer. O mesmo texto, só que agora eu vou ler na versão da Bíblia A Mensagem. Diz assim: escreva a Esmirna, ao anjo da igreja. Assim diz o início e o fim, o primeiro e o último. Aquele que uma vez morreu e depois ressurgiu vivo. Posso ver a sua dor e pobreza, dor constante, pobreza terrível. Mas vejo também sua riqueza. Ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Não tenha medo do que você está para sofrer, mas fique atento. Não tenha medo de nada. O diabo está para pôr alguns de vocês na cadeia por um período de teste, 10 dias. Isso não vai durar para sempre. Não desista. Ainda que isso custe sua vida, continue crendo. Tenho a coroa da vida sob medida preparada para você. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Os vencedores por Cristo estão livres da morte e do diabo. Tremenda essa versão, né? Gosto dessa versão, ela é um pouco mais clara, né? Ela tem algumas expressões mais contemporâneas, fica mais fácil para nós entendermos. Bom, antes de entrar propriamente no texto, eu deveria ter falado isso na semana passada e eu esqueci. Todo esse estudo que nós temos tido, né, desde 2 semanas atrás para cá, eu tenho usado como base o livro de estudos do reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Que é o livro que ele tem sobre estudos do Apocalipse. Então, tem muita coisa aqui, eu tive que selecionar bastante coisas para poder usar, mas eu estou usando como base o livro, a bibliografia do Hernandes Dias Lopes, tá bom? É um livro muito bom, já recomendei para muitos irmãos aqui para lerem, que ajuda bastante quando você quer compreender de maneira mais ampla e tirando, né, mensagens bem profundas com relação aos livros da Bíblia, né? E hoje aqui nós estamos usando o que faz referência ao livro de Apocalipse. Vamos lá. Bom, a gente falou sobre a igreja que estava em Éfeso e agora vamos falar sobre a igreja que estava em Esmirna. Então, antes de falarmos propriamente da igreja, nós vamos falar um pouco sobre Esmirna, o lugar onde essa igreja estava. Amém? Uma coisa interessante que a gente pode pensar hoje, né, é a origem do nome Esmirna. Warren Wiersbe, ele diz que a palavra Esmirna vem de mirra, né, e mirra era um tipo de erva amarga, né? E aí que ele faz uma ponderação. Portanto, o nome da cidade é um nome bem apropriado para uma igreja que estava enfrentando perseguição. E é disso que se trata o texto do capítulo 2, do verso 8 ao 11. Nós vamos falar hoje sobre uma igreja que estava sofrendo um tipo de sofrimento que levaria essa igreja à morte. Amém? Uma das coisas que a gente pode ver, né, na carta dirigida à igreja de Esmirna é que não existe nenhum tipo de repreensão a essa igreja, né? Diferente da igreja de Éfeso que vimos na última semana, que foi dito para a igreja que ela tinha um problema, a igreja de Esmirna não apresenta esse problema. Na verdade, a igreja de Esmirna tem outros problemas, mas não um que tenha sido repreendido pelo Senhor. É disso que vamos falar hoje, amém? É uma igreja que foi apenas elogiada pelo nosso Deus. Amém? Vamos lá. Nós vemos uma igreja pobre em uma cidade rica. Esmirna era uma cidade rival de Éfeso, né? É uma coisa interessante sobre elas. Eram cidades que disputavam, né, protagonismo. E era uma das cidades mais belas da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Cidade comercial onde ficava o principal porto da Ásia.
O Monte Pagos era coberto de templos e bordejado de casas formosas. Era um lugar da realeza, coroado de torres. Tinha uma magnífica arquitetura em templos dedicados a, vai contando, Cibeles, Zeus, Apolo, Afrodite, Esculápio. Hoje, essa é a única cidade sobrevivente com o nome de Izmir, na Turquia asiática, mais ou menos com 250 mil habitantes. Amém? Essa cidade ainda existe lá, o nome dela hoje é Izmir, né? E ela fica na Turquia. É interessante pensarmos nessa cidade porque a gente consegue até visualizar uma cidade assim, né? Quem é que já não visitou uma cidade, sabe, que atrai muita gente pela beleza, pela cultura, por aquilo de mais belo que você vê nos prédios, né? Que você vê nas ruas, você vê na cidade de uma forma geral, na cultura da cidade de uma forma geral. Esmirna era essa cidade. Era uma cidade que ela competia com Éfeso, né, na época, para saberem que cidade era mais importante, ou quem tinha mais protagonismo, vamos dizer assim, na Ásia. E é interessante pensarmos que era uma cidade com uma história interessante nela, né? Uma igreja que enfrenta... A igreja que estava em Esmirna era uma igreja que enfrenta a morte numa cidade que havia morrido e ressuscitado. Olha essa história que interessante. Esmirna havia sido fundada como colônia grega no ano 1000 a.C. Vai pensando aí. 1000 a.C., ela foi fundada como uma cidade-colônia. No ano 600 antes de Cristo, né, 400 anos depois, os lídios invadiram e destruíram por completo a cidade. No ano 200, né, depois disso, Lisímaco a reconstruiu e fez dela a mais bela cidade da Ásia. Quando Cristo disse que estivera morto, mas estava vivo, os esmirneanos sabiam do que Jesus estava falando, porque essa cidade tem uma história de um dia ter sido destruída, arruinada, literalmente morta, mas depois estava viva, né? Uma igreja, a igreja de Esmirna estava numa cidade que era uma das cidades mais fiel a Roma. Uma das cidades que tinha maior fidelidade ao Império Romano. Esmirna sabia muito bem o significado da palavra fidelidade. De todas as cidades orientais, havia sido a mais fiel a Roma. Muito antes de Roma ser senhora do mundo, Esmirna já era fiel a ela. Cícero dizia que Esmirna era a aliada mais antiga e fiel de Roma. No ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade a erigir um templo à deusa Roma. No ano 26 d.C., quando as cidades da Ásia Menor competiam pelo privilégio de construir um templo ao imperador Tibério, Esmirna ganhou de Éfeso esse privilégio. Para a igreja dessa cidade, Jesus disse: seja fiel até a morte. Olha, a história da cidade de Esmirna é interessante porque nós sabemos que Deus é o Deus que escreve a história, né? Ele determina as coisas como elas são. E é interessante conhecermos a cidade de Esmirna, né? Essa cidade onde essa igreja está, porque as duas histórias elas parecem estar conectadas de um tal jeito que quando o Senhor envia a sua carta ao anjo da igreja e a igreja, é como se ele também estivesse dizendo à própria cidade algumas coisas, né? Algumas coisas que também a cidade precisava ouvir. Então nós temos uma igreja que estava plantada numa cidade que era rica, uma cidade muito bonita, uma cidade privilegiada, uma cidade que tem uma história de superação, né? Uma história de estar reduzida a nada e tornar-se uma cidade magnífica de novo, e também é uma cidade que estava muito ligada ao Império Romano e era uma cidade que fazia valer a ideia de fidelidade ao Império, né? Tanto é que ela tinha o privilégio de repente, poder construir, né, monumentos, melhorar a sua infraestrutura e construir movimentos em homenagem ao Império Romano. E aí, quando a igreja foi plantada nessa cidade, será que você consegue imaginar como será que essa igreja deveria se relacionar com a cidade em que ela foi colocada?
Algumas semanas atrás, aliás, no começo desse ano, eu estava trazendo um estudo aqui sobre as marcas de uma igreja numa cidade. Lembra? Nós falamos bastante aqui sobre a cidade onde nós estamos, como que as igrejas devem pensar a cidade onde elas estão plantadas pelo Senhor. Tenta imaginar você os crentes de Esmirna, os esmirnianos, né? Tenta imaginar como é que deveria ser para eles ler a cidade onde eles estavam e como se relacionar com aquela cultura. Será que havia jeito simples de fazer isso? Nós vimos semana passada que na cidade de Éfeso, a coisa não era muito fácil lá, né? Ser crente lá não era uma coisa muito boa. Mas será que Esmirna era diferente? Será que Esmirna poderia ser um cenário melhor para, de repente, o evangelho prosperar lá de maneira tranquila, sem nenhum tipo de problema? Nós vamos ver aqui que, na verdade, não. Né? Esmirna estava plantada em um lugar tão difícil quanto nós vimos na semana passada, a cidade de Éfeso. Só que com alguns problemas aqui, que eram diferentes de Éfeso, que nós vamos ver hoje, tá bom? Vamos lá. A igreja de Esmirna estava atravessando um momento de prova e o futuro imediato era ainda um futuro muito mais sombrio, muito mais tenebroso. Jesus conforta essa cidade, dizendo a essa cidade o seguinte: eu conheço a tua tribulação. É o versículo 9 que nós lemos aí, dá uma olhada. Conheço a tua tribulação. Quando nós pensamos num Deus que conhece a tribulação de Esmirna, nós sabemos que Jesus então está dizendo a essa igreja: eu sei onde vocês estão e eu sei o que vocês passam. Lembra que eu falei na semana passada que quando o Senhor abre a carta aos Efésios, aqui ele abre dizendo para eles o seguinte: eu sou aquele que está no meio de vocês? Lembra? Então, ele começa abrindo a carta à igreja de Éfeso dizendo: eu sou aquele que estou no meio de vocês. Ele abre a carta de Esmirna dizendo: eu conheço a sua tribulação. Eu sei o que vocês estão passando. É interessante porque o início da primeira carta para o início da segunda carta, eles meio que se complementam. O que isso deve nos dizer hoje? Qual é a mensagem que encontramos aqui? Deus não apenas está no meio da igreja. Deus não é um Deus que apenas se faz presente nos cultos, em algumas manifestações, quando nós adoramos. Esse Deus que fala a essas igrejas, que é o Deus que fala à igreja do Baeta Neves, é o Deus que diz o seguinte: eu não apenas estou no meio de vocês, como eu sei quem vocês são. Eu sei o que vocês estão passando. Eu estava pensando sobre isso, sobre Deus dizer a nós que Ele conhece as nossas provas. Irmãos, é tremendo isso. É tremendo pensar que Deus sabe o que estamos passando aqui. A gente não fica dizendo, né? Eu não fico aqui falando, olha irmãos, como estamos passando por isso, como estamos passando por aquilo, irmãos, como está sendo difícil, mas irmãos, que luta que está sendo. A gente não fica falando isso, né? Mesmo quando nós estamos nas nossas reuniões de liderança, né, de conselho da igreja, em que nós estamos nessas reuniões para tratarmos de assuntos da infraestrutura da igreja, trabalharmos com as lideranças e tudo, então nós temos que ser muito claros com relação às dificuldades que temos tido, né? Mesmo assim, nós não ficamos, espalhando isso, trazendo isso à tona. As pessoas não fazem ideia, de fato, por exemplo, da nossa congregação, quantas provas nós já passamos. Quem está comigo há mais tempo aqui, né, pode colecionar comigo as mesmas figurinhas, né, os carimbos. Mas nós passamos por muita coisa. Coisas que o nosso pastor Valdir Soares não sabe, talvez nunca saberá. Porque já foi até resolvido, né, foi até trabalhado e tudo. Mas passamos muitas provas. Passamos muitas tribulações. Tivemos momentos muito difíceis. Tivemos momentos, irmãos, em que achávamos que não íamos conseguir. Pensávamos, não, a gente não vai conseguir. Mas aí vinha o Senhor e nos dava graça. Esse é o Senhor que diz para nós o seguinte: eu não apenas estou no meio de vocês. Eu não sou um visitante da igreja.
Eu não venho para os cultos como uma pessoa que aparece para cultuar com vocês. Eu estou entre vocês e eu sei o que vocês passam. Eu sei o que vocês passam. Eu conheço as suas tribulações. Me alegra, irmãos, me alegra muito em saber que Deus sabe do que nós estamos passando. Me alegra muito saber que Deus sabe quais são as provas que nós temos passado. Me alegra muito em saber que eu não preciso ter que relatar para Ele, né, levar um relatório para Ele, dizendo aqui, Senhor, aqui está meu relatório, é isso que tem acontecido com o Baeta Neves, porque Ele conhece nossa tribulação. Ele sabe o que temos vivido. E eu acho tremendo como ele abre esse texto, a carta para Esmirna falando essas coisas, porque isso é algo que nós devemos trazer para a nossa mente nesses últimos dias. Como eu falei para vocês, Esmirna já estava vivendo tempos difíceis. Mas ainda a igreja de Esmirna estava vivendo momentos difíceis, mas ela ainda estava para viver momentos piores. Momentos piores. E o próprio Jesus diz a essa igreja: olha, tá ruim a coisa aí, mas eu preciso te dizer que as coisas vão piorar um pouquinho, mas não se preocupem, não tenham medo. Nós temos que lembrar, irmãos, que a gente não sabe o que vai ser de amanhã. A gente não sabe. A gente não sabe como terminará o ano 2021. Não sabemos. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor é aquele que conhece nossas tribulações. Ele sabe o que estamos passando. Ele conhece cada detalhe da nossa luta. E Ele está abrindo essa carta para a igreja, dizendo assim: eu sei, então fica tranquilo. Eu sei onde estão os seus problemas. Eu sei quem é que está... É tremendo, porque a gente vai ver isso aqui no texto, né? Eu sei quem é que está buscando soluções. E eu sei quem está atrapalhando. Eu sei onde estão aqueles que colaboram com vocês, mas também sei onde estão os seus inimigos. Eu conheço a sua tribulação. Pensa se você não sente essa graça que eu estou sentindo hoje, por saber que Deus conhece a nossa tribulação. Ele sabe o que eu tenho passado. Ele sabe o que você tem passado. Ele sabe o que nós, como congregação, temos passado. Amém? Então ele começa abrindo isso, e aí nós vamos olhar algumas características, né? Alguns destaques que devemos tirar desse texto de Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao 11. Primeiro, a ideia de tribulação aqui mencionada é uma ideia de aperto, sufoco e esmagamento. Tá? Tem uma história de um bispo da igreja chamado Policarpo, que pode ter sido o presbítero, pastor da igreja nesses tempos da igreja de Esmirna, né? E ele foi levado ao estádio, né, para declarar César como Senhor, mas ele se negou a fazê-lo. Ele se negou a fazer. Aí ameaçaram ele, falaram que ia botar fogo nele, né? Iam jogar ele para as feras, depois iam queimar o corpo dele. E aí ele tem uma frase dele que foi registrada, que é assim, ó. Ele responde: vocês me ameaçam com fogo que queima por 1 hora e depois de um pouco se apaga. Mas tu és ignorante a respeito do fogo do juízo vindouro e do castigo eterno reservado para os maus. Mas me diz, por que você está demorando? Faz logo o que você quer. E assim ele foi morto, queimado vivo. Esse é o tipo de fé, irmãos, que nós olhamos para a história da igreja e pensamos: ah, mas isso é lá atrás. Não, isso não existe hoje. Mas deve existir. Deve existir hoje. Como nós falamos aqui, essa igreja é o retrato de uma igreja sofrida, um retrato de uma igreja perseguida. Aqui não está dizendo, irmãos, que o normal é morrer, todo aquele que se converte ao Senhor Jesus e se torna um cristão deve ser morto, assassinado. Não é isso. O que está dizendo é que nós temos que ser fiel até a morte. E a morte pode ser de qualquer jeito, certo? A morte de Jesus foi a morte de cruz. Não é isso? A morte de Pedro
Foi uma morte de cruz também, ele foi crucificado de cabeça para baixo. A morte de Paulo, ele foi decapitado, e por aí vai. Cada um teve uma morte. A ideia é ser fiel até ela, não importa o que aconteça. Então, quando nós pensamos em tribulação, a marca dessa igreja é que é uma igreja atribulada. É uma igreja que não vivia tempos fáceis. Não é uma igreja que poderia fazer como nós fazemos às vezes, né? Chegar aqui e nos reunirmos, fazíamos antes, né? Esse tempo de pandemia não fizemos. Mas quando fazíamos, né? Chegávamos no começo do ano, sentávamos e fazíamos a nossa programação do ano. Olha, esse ano nós vamos fazer um acampamento de jovens, esse ano nós vamos fazer um chá de mulheres, esse ano nós vamos com as crianças num parque, esse ano nós vamos fazer um... Então, a gente não tinha isso. Aliás, eles não tinham isso. Era uma igreja que tinha que viver um dia de cada vez, porque as suas tribulações eram tribulações reais. Amados, pensem comigo. Quando nós falamos de uma igreja perseguida, quando nós falamos de uma igreja atribulada, não estamos falando de uma igreja, irmãos, que está, vamos dizer assim, vivendo o evangelho por conveniência. Estamos falando de uma igreja que vive o evangelho por fé. Será que não é essa a mensagem que a gente precisaria pensar um pouco hoje também com relação à nossa igreja? Quando eu falo nossa igreja, não é Baeta Neves, a nossa igreja brasileira. Será que a nossa fé é uma fé de convicção mesmo? Ou a nossa fé é uma fé ainda de conveniência? Será que estamos preparados para fazer como Policarpo? Entregar a nossa vida e dizer assim, vai logo, você não veio para me matar? Me mata logo. Ou como Paulo, né? Dizer o seguinte, olha, eu não vejo a hora de saber qual vai ser o meu fim. Se eu tenho que morrer, que eu morra logo, porque eu quero encontrar com o Senhor. Se eu não morrer agora, que Ele me dê chance de continuar vivendo para a glória dEle. Nós precisamos encontrar fé assim, irmãos, porque só uma fé desse nível, só uma fé desse tipo, nos faz passar por provações. Uma igreja que não reconhece isso, uma igreja que não entende isso, é uma igreja que não consegue superar suas adversidades. São igrejas que durante a pandemia, infelizmente, estão fechando as portas. São igrejas que, infelizmente, porque não conseguem estar, os irmãos não conseguem estar presentes num culto, não têm forças para seguir na fé. São igrejas que, infelizmente, porque o pastor não está conseguindo, né, reunir a igreja e ele depende dos irmãos ofertando e dizimando para que ele possa viver, porque ele vive integralmente da obra, muitos pastores estão passando por diversas necessidades e com isso, às vezes tendo que deixar o ministério e arrumar alguma coisa para fazer, porque senão morre ele e a família de fome. Uma fé, irmãos, não pode ser uma fé de conveniência, tem que ser uma fé tal que mesmo que estejamos diante de uma situação extrema de morte, ainda assim permaneçamos nela. A marca de Esmirna é uma igreja que estava sendo atribulada. Não estou dizendo que nós temos que pedir por provações ou por provas, né? Por tribulações. Ah, Deus, envia uma tribulação para o Baeta Neves esse ano, para a gente poder acordar. Não. A gente não quer pedir um negócio desse, mas o que nós dizemos ao Senhor é o seguinte, Senhor, livra-nos do maligno. Livra-nos do maligno. Nós temos que estar prontos, irmãos, para isso. Se a marca da igreja de Esmirna é uma igreja que estava vivendo tempos de tribulação, e o próprio Deus estava dizendo a essa igreja, mas virão momentos mais difíceis, por que nós achamos que nós teremos que ser isentos da fornalha? Por que a gente acha que o nosso lugar não é na fornalha? Por que a gente acha que o nosso lugar não é na cova dos leões? Por que a gente acha que o nosso lugar não é no estádio do César, né, para ser devorado por feras? Nós temos que pensar um pouco, irmãos, a respeito da natureza da nossa fé. Uma igreja só fica de pé se a fé dela for tal que mesmo que sejamos levados para a morte, ainda assim permaneçamos firmes. Amém? Então o verso 9 diz, conheça as tuas obras, conheça a tua tribulação, e aí que ele vai para um segundo ponto da igreja que é, e a tua pobreza. Amém? A segunda marca dessa igreja era a pobreza. Mas olha uma coisa interessante.
George Ladd diz que a pobreza dos mirneanos não advinha somente da sua situação econômica normal, mas do confisco de propriedades, de bandos hostis que os saqueavam e da dificuldade de ganhar a vida em um ambiente hostil. Os esmirneanos, principalmente os cristãos, eles passavam um pouco por aquilo que os cristãos de Éfeso também passavam, que era você viver num lugar onde você não é bem visto, onde você não é bem recebido. Nós temos aquela questão de política de boa vizinhança, não é? Nós temos aqui na nossa cultura essa questão da política de boa vizinhança. Para aqueles que eram cristãos em Esmirna, não havia isso. Então, por exemplo, trabalho você não conseguia. Não que você fosse preguiçoso, ou não que você não soubesse fazer algum trabalho. É que eles não te davam, porque queriam ver você sofrendo. Você não conseguia um lugar adequado para deixar a sua família, né? Uma casa, sei lá, alugar uma casa, ter uma casa, comprar um imóvel para que você pudesse colocar a sua família. Porque o que eles queriam é ver você padecendo na rua, pedindo. Debaixo de chuva, debaixo do frio, sofrendo, estando sem segurança alguma nas ruas da cidade. Eles queriam ver, na verdade, pessoas que pensassem que não valia a pena concorrer com Deus que os abandonasse naquela situação. Então, assim, os esmirneanos, principalmente os cristãos, eles eram pessoas com muitas dificuldades na questão de viver, amém? Para viver. E é interessante porque o Senhor sabe disso. Ele diz, vocês estão pobres, vocês estão marginalizados. Mas olha o que diz o texto, mas vocês são ricos. Vocês não têm o que os outros têm. Vocês não conquistaram o que os outros conquistaram. Na verdade, foi tirado isso de vocês. Mas eu posso garantir a vocês que vocês são ricos. Eu posso dizer a vocês que o que vocês têm é mais do que o que eles têm. Eu gostaria de pedir a vocês, rapidamente, que lessem comigo um texto de Tiago, capítulo 2, verso de número 5. Se você está em Apocalipse, aí é só você voltar um pouquinho depois de Hebreus. Tiago, capítulo 2, verso de número 5. Olha o que Tiago escreve a respeito da questão dos, vamos dizer, desfavorecidos diante de Deus. Tiago 2, 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Deus escolheu os pobres para que eles fossem ricos. Mas um tipo de riqueza que você não pode comprar em lugar nenhum. É um tipo de riqueza que você não ganha de ninguém. Você não recebe por uma herança aqui. Mas é uma riqueza que somente o Senhor dá. Então, mesmo que a igreja de Esmirna fosse tida como pobre, eu estivesse na pobreza, o Senhor diz, vocês são ricos. Vocês têm muito mais do que qualquer um deles poderia ter. Quando nós pensamos na questão das condições financeiras de Esmirna, nós pensamos um pouco sobre como nós vivemos aqui. Eu estava pensando, por exemplo, né, eu estava até conversando com a minha esposa, e eu tenho planos aqui para a congregação, né? Desde que nós nos mudamos para cá, no ano passado, eu tenho pensado em muitas coisas para fazermos aqui. Já temos feito bastante coisa, né? Temos conseguido realizar bastante coisa, mas eu tenho vários planos para cá. E um dia eu estava em casa orando e pensando, né, nos planos, nos planejamentos para a congregação do Baíta Neves. E eu lá, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro.
Senhor, nós temos um aluguel que a gente tem que pagar, Senhor, e não é um aluguel barato, né? Nós temos despesas para pagar, nós temos conta de luz, nós temos conta de água, eu preciso conversar com os irmãos, a gente precisa correr atrás, a gente precisa fazer, cantinas, nós precisamos levantar mais ofertas para que a gente possa pagar nossas contas, porque daqui a 1, 2, 3 anos eu preciso fazer isso. Eu comecei a pensar num monte de coisa, né? E de repente veio algo no meu coração que dizia o seguinte: por que você está pensando em tudo isso? Vocês não pertencem aqui. E eu falei. E aí daí, então, eu comecei a pensar nas coisas que temos que não podem ser adquiridas com uma oferta. Não é? Nós temos irmãos que oram. Nós temos uma igreja que se ama. Nós temos um povo, irmãos, que entende para o que foram chamados. E eu comecei a pensar nisso, nos valores que muitas vezes nos escapam, né? Sim, é importante pensar, né? Sim, é importante fazer um planejamento dos gastos, das coisas que precisamos comprar, das coisas que queremos fazer, sim. Mas há um tipo de riqueza que nós devemos lembrar sempre que temos, que é a riqueza dada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Ainda que sejamos uma igreja comparada com outras igrejas, né? Uma igreja tão simples, né? Uma igreja tão pobre, né? A igreja é tão comum, mas há coisas em nós, glórias a Deus, há coisas em nós que não se encontram em muitos desses lugares. Então, dou graças a Deus, irmãos, porque apesar de sermos um rebanho pequeno, não termos tudo que gostaríamos de ter à nossa mão, mas o que temos é tudo o que precisamos. E isso nos faz pessoas realmente abastadas por Deus aqui nesse lugar, amém? Então, fico feliz com isso, que nós possamos manter isso vir na nossa mente. Há uma riqueza nos dada, irmãos, que vai além de paredes, carpetes, equipamentos, vai além de tudo isso. É uma riqueza dada pelo Senhor aos nossos corações, amém? Então, ele continua, e a terceira característica que nós vemos aqui, né, marca que foi dada a essa igreja pelo próprio Senhor, é que era uma igreja que estava sofrendo difamação. Oh, meu Deus. Era uma igreja que estava sofrendo na mão de caluniadores. Olha o texto como diz lá no verso 9. Mas tu és rico, e há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Amém? No verso 9 aqui da versão da Bíblia, a mensagem está traduzido assim: ouço a mentira nas alegações daqueles que fingem ser bons judeus, mas de fato pertencem à comunidade de Satanás. Era uma igreja, irmãos, que apesar de estar lutando contra tanta coisa, ainda tinha que lutar com um grupo de judeus que estavam em Esmirna, judeus influentes, que odiavam esses cristãos e que criavam histórias contra os cristãos para incriminá-los, para colocá-los em situações terríveis, para fazer com que as autoridades romanas os levassem para serem julgados. Pensa nisso. Além de tudo, você ainda tem que lutar contra a mentira. Você tem, nós já vimos, né? Você tem a questão de ser uma igreja que estava vivendo tribulação, a cidade não era uma cidade, a própria cultura, né, daquele lugar já não era um lugar fácil para se viver, já havia uma prova muito grande nisso. Você tinha uma igreja que estava sofrendo na questão de financeira, falando, né? Eram igrejas que eram pessoas, cristãos que eram roubados, eram saqueados, eram tomadas propriedades deles, eles não podiam fazer nada. Quando recorria a alguém, as pessoas viam que eram cristãos, deixavam eles abandonados, né? Além disso, ainda tinham que enfrentar as mentiras que se diziam deles. E eu fico imaginando todo tipo de mentira que foi dita a respeito daquelas pessoas. Eu fico imaginando o que será que levou o bispo da igreja, né, a ser morto daquela forma, como eu contei para vocês aqui agora. O que será que inventaram a respeito dele? O que será que falavam a respeito das famílias cristãs que tentavam dar bons testemunhos, mas eram tidos como criminosos?
Muitas injustiças foram feitas, irmãos. Mas, volta a dizer, o Senhor conhece cada uma delas. O Senhor está dizendo para a igreja de Esmirna, eu sei o que eles falam de vocês. Esses caras que se dizem judeus, que se dizem seguidores, né, da minha palavra, da minha lei, esses que dizem zelar pela justiça e pela verdade, na verdade eles pertencem a uma igreja do diabo, eles pertencem à sinagoga de Satanás, e eu sei quem eles são. Deus sabe, irmãos, quem tem feito acusações contra a sua igreja. Deus sabe quem tem feito acusações. Deus sabe quem tem falado em verdades. Deus sabe as tramas que são feitas na escuridão, sabe? As tramas que são feitas no escondido, sabe? As tramas que são feitas longe dos olhos, longe dos ouvidos. Deus sabe. Deus sabe o que tem sido tramado contra a igreja dele. Deus sabe o que tem sido tramado contra as ovelhas dele. O Senhor conhece cada um. E o Senhor diz, não se preocupa. Podem deixar falarem de você o que tiverem que falar. Deixem contar as mentiras que quiserem contar. Não se preocupe, eu sei quem são eles. Eu sei quem são vocês. Amados irmãos, eu tenho uma história muito grande aqui no avivamento bíblico. Na verdade, eu tenho muito mais tempo de avivamento bíblico do que de cristão. E ao longo da minha vida nesse ministério tão abençoado, eu vivi muitos tempos difíceis. Muito tempo difíceis. Mas em todos eles, eu lembrava disso, de que Deus sabe quem somos. Deus sabe quem somos. Deus sabe o que fizemos. Deus sabe quem são os seus justos. Ah, mas eu soube de uma história que contaram. Ah, mas eu soube de uma situação que aconteceu. O Senhor sabe quem são. Não importa o quanto eles se digam leais a Deus, o quanto eles se digam fiéis a Deus, não importa quanto eles digam que são religiosos. Toda a verdade o Senhor trará à tona. E a igreja de Esmirna, ela vai ser honrada pelo Senhor. Assim como a igreja dele, a igreja do Senhor nos dias de hoje, irmãos, que tem sofrido também com isso. Infelizmente, existem muitas pessoas dentro das igrejas que são instrumentos de Satanás para trazer vergonha para a igreja. Infelizmente, irmãos, os escândalos virão. Isso o próprio Jesus disse, né? É inevitável que os escândalos venham. Não dá para evitar, mas ai daquele por quem vier os escândalos. Ai daquele por quem vier essas blasfêmias. Ai daqueles por quem vier essas mentiras. Porque o próprio Senhor Jesus dizendo que era melhor até que essa pessoa se matasse e acabasse logo com tudo, do que achando que está fazendo bem, no final ter que prestar conta de cada uma dessas coisas para o Senhor. A igreja de Esmirna, como disse aqui no começo, é uma igreja sofredora. É uma igreja que não estava sofrendo à toa. É uma igreja que estava sofrendo por causa da sua fidelidade para com Deus. Quanto mais fiel os esmirnianos eram diante de Cristo, mais mentiras e mais tramas eram feitas contra eles. Amém? E aí nós avançamos aqui para vermos no verso de número 10, quando o Senhor olha para a igreja e diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto é interessante porque o Senhor, olha, lembre-se, ele começa a carta dizendo para a igreja o seguinte: olha, eu sou o primeiro e o último, e o que esteve morto e tornou a viver. Eu sei quem são vocês. Conheço as suas tribulações. Sei que vocês têm passado dificuldades financeiras. Eu sei a pobreza de vocês, mas tenho que dizer que vocês são ricos. E mais, eu conheço as mentiras ditas por aqueles que afirmam ser judeus, mas não são. Posso afirmar que são da igreja de Satanás. Mas eu digo a vocês que, além disso,
vocês estão para passar por um período muito difícil na vida de vocês. Alguns de vós serão lançados na prisão. Alguns de vocês serão presos. Alguns de vocês serão tidos como traidores. Alguns de vocês serão usados como mártires. Mas olha, diz o texto aqui, né? Não se preocupa, isso não vai durar muito. Ele dá até um prazo, né? Ele dá até um limite. Será de 10 dias. Não vai passar disso. Eu fico pensando, irmãos, que o Senhor está dizendo à igreja de Esmirna é o seguinte: eu tenho controle sobre o que está acontecendo. Eu tenho controle. Eu sei aonde as coisas vão começar e sei aonde elas vão terminar. Eu sei como elas começarão e sei como elas terminarão, porque eu sou o Senhor. Não se preocupe. Virão tempos difíceis, mas Deus está no controle dos tempos difíceis. Imaginem vocês se há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás, né, se em janeiro não vai, vou colocar aqui, se em setembro de 2019, o Senhor tivesse falado a essa igreja que, olha, vocês estão passando por um momento difícil, e nós estávamos. O ano de 2019, final de 2019, foi um ano muito difícil para nós. E aí nós estávamos passando por uma tribulação terrível, nós estávamos passando por provas terríveis, o Senhor dizendo para a gente assim: olha, eu conheço a tribulação, sei das suas fraquezas, sei das suas limitações, conheço cada um daqueles que se levantaram contra vocês, mas espere, porque ainda tem um momento muito difícil para vir aí na frente. O Senhor estaria falando justamente de 2020 e agora 2021, né? Mas não se preocupe. Vamos pensar que o Senhor tivesse dito, mas serão 2 anos, serão 24 meses, ou sei lá, 36 meses, não sei quanto tempo, né? Mas pense o Senhor dizendo isso para nós. Como será que a gente teria reagido? A gente tinha acabado de levantar de uma luta e o Senhor dizendo para a gente, virão mais meses aí complicados. Sabe como Esmirna recebeu essa mensagem? Amém. Amém. Vocês vão ser lançados na prisão, mas serão 10 dias. Serão 10 dias. Logo, tudo vai melhorar. Logo, tudo vai se resolver. Eu estou no controle de tudo, disse o Senhor. Aí diz no final do verso 10, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Lembra que eu falei aqui no começo? Ser fiel até a morte não quer dizer que todo crente tem que morrer de maneira brutal. Nós temos que ser fiel até o momento da nossa morte. E a nossa morte pode ser de várias maneiras. Nós podemos sofrer de diversas maneiras. Amém? Nós perdemos muitas pessoas, muitos cristãos, muitos dos nossos irmãos quanto a essa enfermidade terrível. Nós perdemos muita gente. Mas o Senhor foi aquele que esteve conosco, irmãos, e tem sido com eles também. Deus não tem deixado a sua igreja. Deus não tem abandonado os seus em tempos de Covid-19. Deus tem feito, irmãos, com que a sua mão tenha se levantado para nós e tem nos sustentado. Então ele diz para mim, ele diz para vocês, sejam fiéis até a morte. Senhor, quanto tempo mais vamos passar por essa prova? Não sei, mas até lá eu quero resistir. Eu quero aguentar até o fim. Amém? E aí no verso de número 11, o Senhor vem terminando essa carta, que é muito curta, né? Dizendo para a igreja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Lembra que ele falou aqui que alguns seriam lançados no cárcere, seriam presos, postos à prova, mas sejam fiéis até a morte. Mas lá no verso 10 ele diz, mas o que vencer não sofrerá dano da segunda morte. Porque pode ser que da primeira ele sofra. A primeira, tá gente, a primeira vocês vão passar por ela. Mas garanto a vocês que a segunda morte não. E que segunda morte é essa que o texto está dizendo? Ele está falando justamente da condenação eterna. Está falando da morte eterna. Está falando daquela de onde ninguém poderá voltar. Então, ainda que esse corpo aqui seja sepultado, ainda que esse corpo aqui seja queimado vivo, ainda que esse corpo aqui sofra tudo que estiver sofrendo na carne,
uma coisa eu tenho certeza, que a segunda morte eu não vou provar. Estarei vivo naquele último dia, estarei vivo na ressurreição do último dia, com um corpo glorificado, e aí então viveremos para sempre. Mas aqueles que negaram, aqueles que retrocederam, aqueles que desistiram, aqueles que enfraqueceram, aqueles que foram embora, que deram as costas, infelizmente, além da morte, terão que arcar com o juízo da segunda morte. Triste, né, irmãos? É por isso que é tão importante falarmos desse assunto aqui. Lembrar os irmãos que existem coisas piores do que coronavírus. Existem coisas que é pior do que Covid-19. Pior do que uma guerra. Pior do que uma peste. Pior do que a fome. Que na verdade é a segunda morte. Que possamos, irmãos, ter a certeza de que Deus tem nos chamado para vivermos eternamente. Você crê nisso? Eu creio. Deus tem nos chamado para viver eternamente. Então, que creiamos nessa palavra, que creiamos nessa verdade que se revela a nós na noite de hoje. Amém? Bom, eu trago até aqui, hoje foi mais simples, né? Porque não vamos tratar de nenhum aspecto negativo da igreja, né? A igreja não teve apontamentos negativos, somente instruções para tempos difíceis, não é isso? E a igreja de Esmirna é uma igreja modelo para nós, uma igreja que nós devemos olhar para ela e imitá-la na sua fé e perseverança. Amém? Alguns irmãos gostariam de fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, ou de repente fazer algum comentário pertinente ao texto que nós lemos hoje? Fiquem à vontade, amém? Alguns irmãos, dúvida? Ou alguma questão que queiram levantar? Não? Então, ótimo, que bênção. Amém? Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo, então, né, desse estudo. Vai ficar gravado, né, na página do Facebook da nossa igreja. Então, os irmãos que de repente quiserem recomendar o estudo, né, e levar outras pessoas a meditarem conosco nesse texto, será interessante poder ver depois, tá bom? Amigos e irmãos, eu peço a vocês que estejam orando, porque possivelmente a partir da próxima semana possamos ter nossos estudos aqui de quarta-feira ao vivo, né? A gente não tinha por causa das dificuldades da nossa internet, mas se der tudo certo, a partir da próxima semana podemos ter. Então peço aos irmãos que estejam orando por isso, para que a gente possa, com as transmissões ao vivo, alcançar mais pessoas, para que a gente possa disseminar a palavra de Deus, disseminar a palavra do Senhor. Eu lembro que há muito tempo atrás, alguns dos irmãos sempre falavam para mim, né? Falei, puxa vida, pastor, esses estudos são tão interessantes, são tão bons, seria tão bom que mais pessoas pudessem ter acesso, né? Então Deus nos deu graça para que esses estudos pudessem não apenas alcançar os irmãos aqui, mas também a todos, né? Aqui na cidade, fora do estado, até fora do país também. Então que possamos fazer um bom trabalho para que Deus possa usar essa ferramenta para abençoar mais vidas. Amém, amados? Semana que vem nós vamos para o capítulo 2 ainda, a partir do verso número 12. Estaremos estudando a história da igreja de Pérgamo. Amém? A terceira igreja dessa linha de cartas que foram enviadas para a Ásia. E tem histórias muito boas para ser contadas ainda a respeito dessas igrejas, coisas tremendas a ser falado a respeito delas. E certamente nos identificaremos com elas, assim como já nos identificamos com Éfeso e com Esmirna. Amém? Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus, dando graças a Deus pela noite de hoje. Feliz por estar aqui, irmãos. Hoje um pouco até mais descansado, né? Para a glória de Deus. Hoje eu posso estar um pouco mais descansado e dou graças ao Senhor por isso. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com o nosso Deus, vamos entregar nossas vidas nas mãos dEle, que Deus venha fazer uma grande obra em nossas vidas, em nosso meio. Pai Santo, obrigado, ó Deus, por essa noite. Eu quero te louvar, ó Deus, pela preciosa oportunidade de estarmos em sua casa e aprendermos de ti.
Deus Santo, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo privilégio que temos de ler a Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo compreendê-la. Hoje, ó Deus, lembramos da igreja de Esmirna, Senhor Deus, que era uma igreja sofredora. Era uma igreja, meu Deus, que passava por tempos difíceis e ainda com promessas de mais dificuldades que estava para vir. Mas era uma igreja perseverante, Senhor. Era uma igreja, ó Deus, que apesar, ó Pai, de ser tida como uma igreja pobre em uma cidade rica, de ser uma igreja, ó Deus, que estava passando por tribulações, ó Pai, em meio, ó Pai, a uma cultura totalmente hostil ao Evangelho, era uma igreja que permaneceu firme, confiando que o Senhor estava no controle de tudo. O Senhor tem para nós promessas de vida eterna. E essas promessas, ó Deus, não se baseiam apenas nas coisas que vemos e observamos aqui. Estão muito além disso. Portanto, ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que a palavra dessa noite, que o estudo dessa noite, possa, Senhor Deus, levar os nossos irmãos em Cristo a pensar, ó Deus, na eternidade. Nós sabemos, ó Deus, que nesses últimos tempos temos vivido tempos difíceis, ó Deus, tempos terríveis, ó Pai, tempos trabalhosos, mas o Senhor tem nos chamado para isso. O Senhor tem nos chamado, ó Deus, para viver tempos, ó Pai, onde somos provados, onde somos testados, ó Deus, onde a nossa fé é posta à prova, mas o Senhor tem nos dado graça, não apenas para vencermos as tribulações, mas também, ó Deus, para encontrarmos o Senhor no meio da tempestade. Aqui estamos nós, ó Pai, depois de 17 anos, ó Deus, ainda de pé, ainda aqui no Baeta Neves, ainda aqui, ó Deus, perseverando, ó Deus, e pregando a Tua palavra, ensinando aquilo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo tem a nos mostrar, a nos revelar, e com isso, ó Deus, na comunhão do Santo, crescendo em graça em Tua presença. Obrigado, Deus Santo, por esses momentos que passamos aqui, nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, eu peço a Ti, ó Deus, que o Senhor traga ao coração de cada um deles, ó Pai, o desejo, ó Deus, de poder estar em Tua casa, o desejo, ó Deus, de poder, ó Pai, participar, ó Deus, perguntando, aprendendo, crescendo em Tua presença aqui nesse lugar. Pai Santo, aos nossos irmãos que serão alcançados, ó Deus, por essa palavra depois de gravado, que o Senhor possa também falar aos seus corações e que essa palavra, Deus, cumpra o propósito para a qual foi enviada, levando esperança e fé e salvação aos corações. Fica conosco, ó Deus, nos dê uma noite abençoada em Tua presença, uma noite de paz, conduz-nos em segurança para o nosso lar, para a nossa casa, que o Senhor possa nos guardar, ó Deus, debaixo das Tuas mãos poderosas, nos livrando do maligno. Fica conosco, ó Deus, fortalece nossas estruturas em Ti, fortalece, ó Deus, nosso espírito no Senhor, e que possamos assim, ó Deus, encorajar uns aos outros, na esperança que temos firme em Cristo Jesus. Fica conosco, Pai, cuida do Teu povo, cuida do Teu rebanho, nós assim oramos em nome de Jesus, amém e amém. Diga comigo, a paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, Deus te guarde, até a próxima semana, Deus assim permitindo, em nome de Jesus.